Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Neymar na área. Boa tarde, cara. Tranquilo? Ô, Zequinha, beleza, cara? Boa tarde pra você. Show de bola, Belezinha? cara. Tudo bem? Cara, que cheio de exigências, É, cara. rapaz. Tá demais, cara. Esse Aqui. ar-condicionado não tá legal e não sei o que. Tá demais, cara. Tá ligado que... Diz pra mim. Tá ligado, né? Tô ligado. Tô ligadaço. Tá ligado que o Botafogo anunciou aí que o Almada, né, vem aí pro Super Mundial. Caraca, aí sim, cara. Sensacional, É. hein? Sensacional. Flamengo vai trazer o... É dia 1º de abril, né? Eu ia fazer brincadeira, mas não pô, pensei não, antes. Então cara. É. Quem que o Flamengo ia trazer? O Eu ia Messi. falar um pra cada um. O Messi no Flamengo. Eu pensei que o Cristiano Ronaldo no Fluminense. Caramba. Mas quem não pegou agora, né? Ah, não já ouviu é, antes. vambora, acabou. Agora já Vambora, sabe, tá perdeu a achando que é graça. verdade. Já você era. cara, você é o cara mais bonito Já do era, mundo, já era. só pra completar, né? Obrigado, Só pra gente amigo, completar obrigado. aqui. É recíproco, você também, te acho Esse lindo. dia 1º de abril, É. cara. Olha só, meu camarada. Bom, o Sim. Botafogo então embarcou pra Santiago. Sim, Vai ontem... estrear na Libertadores, né? Só Sim, que tem sim. desfalques. tem Importantes, desfalques. inclusive, né? Exato. É assim, um desfalque já vem há algum tempo, né, Zeca? O Botafogo amanhã enfrenta a Universidade do Chile, né? Às 9h30 da noite. E não pôde contar, não vai poder contar com o Bastos, né? Que ainda permanece em tratamento integral. E o Savarino, né? Esse daí é muito importante, né? Ele sofreu uma pancada no jogo contra o Palmeiras, foi substituído no segundo tempo, jogou praticamente o jogo todo, né? Boa parte do jogo. E foi substituído no segundo tempo com dores. O Botafogo ainda não divulgou Qual é a possível história da lesão, né? é? Qual é a lesão, né? Mas ele vai passar por exames e pra procurar saber aí se realmente teve lesão ou se foi só a pancada que deixou dolorido. Isso. Aconteceu- E aí, daqui a pouco ele tá de Sim. volta se foi isso. Aconteceu semelhante com o Léo Pereira, né? Na rodada passada também. Ele já passou por exames e não apontou lesão. A gente espera que seja igual com o Savarino, né, Zeca? Pois é, pra ele voltar rapidinho, né? Agora, sabia que a Conmebol liberou aí, né? Divulgou que vai copiar o Campeonato Brasileiro, irmão? Rapaz. Isso é verdade, né? Dia 1º de abril, a Conmebol vai usar aí a regra dos 8 segundos, né? Que inclusive aconteceu lá durante o jogo do Botafogo, porém, o bonitão do juiz demorou a começar a contar os 8 segundos, o goleiro Vai ser meio segurou a bola, complicado isso, por, né? acho que se não me engano, por 10 segundos até ele começar a contar. Então, se chega, não chegou aos 8, mas Demorou se chega... um fosse- pouquinho, né? pô, não dá. Pegou na bola, começa a contar, goleiro. Pois é. É. Agora, rapaz, veja a disposição do juiz de contar sempre. Tem que Fica contar, lá. irmão, não tem essa. Tem. Ué, qualquer coisa eu chamo o Marlon do Açaí, que conta aí, ele apita aí nas peladas aí do... É mesmo? As Cara- peladas não, pô, os cara é campeonatos bom. aqui da cidade. Ele apita Ele conta, tudo. irmão. Ele fica contando tudo. Caraca. Ladrão. Não, brincadeira. Ele apita lá as peladas, cara? Não, ele apita os campeonatos, pô. Eu apito os campeonatinhos aí da cidade, né? Rapaz, Campeonatos ele vai te sérios também. expulsar, cara, na Com próxima certeza. vez. Com certeza. Não, ele vai, sabe que ele Vou vai fazer entrar um jabá lá. então, Ele Porque vem do acontece? açaí do cara é bom, pô. Ele O vai açaí do cara é muito bom. Ele vai pedir Marlon a do Açaí. federação pra você ficar suspenso por um ano. Federação, não jogo campeonato. Ué! Eu jogo pelada. Pô, Quer dizer, quando dá, né? Quando tô eu te tô dando machucado. na moral, né? cara. Pô, te falar um negócio adianta também. Dá moral pra você. já era. não adianta. Valeu, Marlon. Um abraço aí, irmão. Olha Tamo só, junto. cara, a gente falou dos desfalques do Botafogo, agora no Flamengo, cara, a situação é um pouco diferente, né? O Pedro voltando. Sim, Só que assim, cara. não vai também jogar Libertadores por enquanto, né? Pelo Então. menos né, nessa próxima semana. Então, não estreia junto com o time, né? O time É. estreia agora essa semana. Se não me Exato. engano, na quinta, né? O Flamengo estreia na quinta. Não, exato, assim. O Pedro ainda não estreia agora de cara. Pode ser que na próxima semana. Sim. Na próxima semana o Pedro já vai estar à disposição, né, do Felipe Luiz. Pode ser, né? O Flamengo vai avaliar ele durante os treinamentos da semana. Ele já está integrado ao grupo, já está participando dos treinamentos. Caso ele esteja apto a jogar na próxima semana, ele tá relacionado, vai ser relacionado para o jogo da Libertadores na quarta-feira contra o Universidade de Córdoba? É alguma coisa de Córdoba, peraí. isso aí, que eu até o esqueci. Córdoba Central mesmo. de Córdoba. Exatamente. O jogo vai ser no Maracanã no dia 9, né? Se tiver beleza, sim, recuperado legal, pelo menos ele voltou a treinar, isso é muito importante, né? Sim. Porque, assim, a previsão é que ele voltasse um pouquinho a jogar, a treinar. Se o Pedro já tá treinando, isso é importante, né? Pra poder já aí o Flamengo contar com ele, né? Isso é importante. Mas vamos ver. O Flamengo aí aguardando... Quer falar, doutor? Quer falar? Pode falar, tá liberado, pô. Mas a gente vai falar do Vasco agora, né? Ué. Mas Doutor, antes, boa tarde, tudo bem? tudo, amigo, você e os ouvintes também. Antes de falar do Vasco,
porque nós temos que ir lá dentro fazer uma higiene bucal para falar do Vasco. Tá certo, tá certo. Vamos falar da seleção. Sim, A dúvida aí é quem vai ser o técnico, né? sim. Podia colocar Felipe. Temos né? alguns nomes aí, né? Tem alguns nomes, Jorge mas- Jesus, talvez o mais Felipe cotado Luiz. agora, Felipe Luiz. Esses nomes, né? Felipe Luiz é o nome. No momento, brasileiro, Pois é É o um cara. craque. Foi muito bom como atleta Sim. e é muito bom como jogador. Ele é muito inteligente, Sim, né? Ele reúne todo mundo como treinador. Ele reúne todo mundo em torno dele. Sim. Dá força à equipe. Sim. Agora tem um outro nome ainda. Qual? É o ex-treinador do Grêmio, Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. É um Eu nome gosto também. também, eu gosto também. Renato Gaúcho. Eu acho que o Ou- Renato... Há um tempo atrás ele tava com o nome mais forte, né? Eu acho que o Renato Pode vai também, ser né? a última opção. É, também eu acho. O acho. negócio é que Renato Gaúcho quer trilhões. É Exatamente. dinheiro, quer dinheiro, sim. É. Quer dinheiro. Então, vamos ver entre os quais, entre os dois, qual será. Eu gostaria muito que fosse o Felipe Luiz. Sim. Ele está mais de acordo com o momento da seleção, tem que chegar mais humilde. Não adianta chegar com aquela arrogância do Renato Gaúcho, que eu gosto, nem do mas Jorge, ele é né? arrogante. O Jorge Jorge Jesus Jesus é meio difícil também, mas é um É. bom treinador também. cara. É o que tá mais cotado no momento. Eu acho né? que o Jorge Jesus, o que tem a favor dele, né? Assim, que eu vejo a favor dele é que se ele não vai aceitar um trabalho que ele vai ser manipulado. Ele Né, vai de pegar um jeito trabalho nenhum. que ele vai fazer. Então, Exatamente. assim. Porque o problema da Exato. seleção, vamos falar abertamente Sim. aqui, é que não é uma seleção brasileira. Exatamente. É uma seleção de empresários. Isso aí, eu concordo. Então chega 10 empresários lá dentro, cada um faz a sua pressão Eu e cada concordo. um escala o seu jogador. Exatamente. Sim. Vê que tem jogadores lá da Inglaterra que estão jogando na Inglaterra que não rendem, não tem jeito. Amigo, Sim, a cara. Em última outro seleção que entrou em campo, eu sentei para assistir na minha casa, quando deram a escalação, eu não conhecia o nome da metade. Cara. Não tem aquela identificação mais Sim, com a sim, Como seleção, é que né? pode isso? Eu É. vivo no futebol, eu amo futebol, eu procuro saber tudo sobre futebol e não sei o nome dos jogadores que vão entrar em campo. Sim. Isso é um absurdo. Foi manipulado. O presidente da CBF não manda, ninguém manda. E o técnico foi emparedado. Esse técnico cara. que saiu, Dorival. o Dorival, ele é muito bom. Mas é muito bom como? Se ele pudesse mandar nas ele coisas. tem que poder fazer o trabalho dele, né? Ele Pois é. Senão imprensado não dá. Não Ele dá. foi imprensado. Infelizmente. E eu acho que o Renato Gaúcho não se deixará imprensar, vocês Sim, falaram sim. muito bem, vai chegar com a posição dele. O Jesus também. Aliás, Jesus não se. Ninguém se compara com Jesus. Chamar Jesus pra salvar, né? Seleção, né? Cara. Agora, não sendo esses, vai ser o Felipe Luiz. Eu acho Que que é muito bom, é uma pessoa ética, decente, honrada, e eu tô torcendo muito para que seja Sim, ele. sim. Verdade. A Eu questão, acho doutor, também. vai ser agora, né? Porque afinal ele começou agora como eu treinador, vou pedir, mais uma eu opção. vou pedir licença a vocês e vou me retirar. Porque se eu continuar nessa mesa de futebol, vocês vão perder o lugar. Isso aí, Presença doutor. ilustre, doutor. Oi, ilustríssima. Augusto. Sim. Obrigado pela participação, legal. A gente tem que fazer uma mesa redonda sempre. hein, Pô, doutor podia Augusto? mesmo, hein? Muito bom. Então Eu vamos falar, sou a vamos falar do favor. Vasco então, né? Já que o Vamos doutor falar tá do aqui, Vasco torcedor dele. Do Vasco. Sim. O Vasco vai melhorar, doutor, vai. Tem que melhorar. Já né? é. Hoje é o melhor Tá do Rio. melhorando, Hoje exato. no Campeonato Brasileiro é o melhor do Rio, o Vasco. né? Exatamente, né? E tá brigando agora, né? O Pedrinho deu uma entrevista coletiva a um podcast, né? O podcast Cruz Maltino. E ele revelou que o Vasco vai entrar com uma liminar, né? Um ofício, na verdade, pra jogar o clássico da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, lá em São Januário. Aí você pensa, pô, jogo complicado e tal. Aí o Pedrinho, né, falou, rapaz, Vamos é o resolver, seguinte, é se a simples. CBF, BEP e o Ministério Público decidirem que vai ser torcida única, que seja torcida Que seja única. assim. E o jogo vai ser em São Januário. Eu acho o seguinte, irmão, se ele tá disposto a jogar o jogo de torcida única, É, já não que o vejo Vasco tá problema. mandando Não é no campo, possível que o BEP, que é a polícia, que seja quem for, não tenha condições de proteger o ônibus do Flamengo, que é quem vai entrar lá como é que eu vou dizer? De adversário, né? Não vai ter torcida rival. O Flamengo vai estar mais protegido em São Januário do que em qualquer outro lugar.
Evidente, se é um Sim. jogo de torcida única Sim. e jogarem uma bolinha de gude no ônibus do Flamengo, foi alguém do Vasco. Exatamente. Então lá Pois ele está é. bem protegido. É. Sim, Agora, ele vai perder para o Vasco em qualquer campo. Essa é que é a realidade. Pode marcar na China, vai perder. Não adianta. Tá certo. Pode ser em qualquer lugar, né, doutor? Tá certo. Mas é isso, É eu acho isso, que quer cara. jogar em casa. Agora, poxa, torcida única eu não acho legal, né? Pois tem Ah, que ter ué, as duas torcidas. assim, Mas realmente, questão de segurança, a gente Sim. entende. É. E tem outra coisa também, o Vasco joga, às vezes, lá em Newton Santos por causa, né, que tem uma capacidade maior. Sim. Né, os torcedores querem lá prestigiar. É, São Januário, o eles não problema cabem do por São causa Januário é o deslocamento da torcida rival. desse. É, pois Pra é. entrar e sair lá, a torcida do Flamengo seria complicado, né? As saídas lá o são problema não é complicadas. ali, é o entorno, infelizmente. Sim. Mas. Vou contar uma historinha Vai. para agradar aos ouvintes e para fazer você rirem um pouco. Sim. Quando o Eurico, que foi um mal horrível para o Vasco, quando ele era presidente do Vasco, Sim. e os juízes chegavam em São Januário para apitar um jogo, ele mandava uns 2 ou 3 capangas, ele recebeu os juízes, levava para o vestiário, dizia, ó, doutor, o senhor apita direitinho aqui, porque aqui dentro a gente garante. Agora, se o senhor errar, tem a saída. E Lembrava. a saída a gente não garante. A proteção do estádio pra dentro, do portão pra dentro, do portão pra fora. Pressão nenhuma cada um pro por juiz, si. A barreira do Vasco Coisa aí. é um caldeirão. Sem dúvidas. É um caldeirão. É. Vai querer mexer Sim. ali, não dá, não. Pois É não tem verdade, como. verdade. Mas é isso, né? Pressão nenhuma pro juiz, né? O juiz imagina É, ele tava não, que tranquilo, pressão, né? que isso? Só que não, né? Imagina a situação. É isso aí. Mas é isso, então o Pedrinho quer que seja, então, em São Januário esse clássico. É isso, quer jogar em casa. Eu Tá acho que a certo. ideia do Pedrinho, se quer jogar em São Januário, também não é errado. Não, é. Joga de torcida única. É. E se tiver que jogar o jogo de volta com torcida única, né? Aí. Querem ouvir outra historinha de futebol? Pode, Ele claro. tá lembrando pô. as histórias. Sem dúvida. O presidente do Flamengo Sim. era Márcio Braga. Ah, E o presidente do Vasco era Soares Calçada, Antônio Soares Calçada. sim. E viviam as turras, as torcidas brigando na rua, uma confusão terrível, um mal-estar, não havia segurança nos jogos entre Vasco e Flamengo. E aí resolveu-se, a diretoria do Vasco resolveu convidar a torcida, a diretoria do Flamengo para fazerem um almoço em conjunto, um bate-papo, para acalmar as torcidas, para ver que todos eram amigos e que não podia haver aquelas brigas. Teve briga não. E aí o Antônio Soares Imagina. Calçada marcou esse jogo na praça ali pertinho de São Januário, que hoje é aquele centro nordestino. Ah, sim. Sabe qual é? Sim. Muito Feira bem. dos Paraíbas que fala, né? É. Isso aí. E ali tinha um restaurante português que era famosíssimo no Rio de Janeiro, era o melhor bacalhau, comi muito lá, aliás era caríssimo lá, mas era muito bom. O Adegão Português, marcou lá no Adegão Português. E foram todos para lá, tinha a diretoria do Vasco sentada numa mesa grande e foi chegando o pessoal do Flamengo. E lá para as tantas, o presidente do Flamengo se tocou e disse, Calçada, você armou uma cilada aqui pra gente. Você trouxe a gente para um terreno vascaíno. Não é possível, pô. Aqui é um restaurante português, é o melhor bacalhau do Rio, o Adegão Português. Aqui só tem vascaíno e você trouxe a gente para cá. E falou, não é assim como você está pensando, não. Você quer ver? Aí chamou um garçom, disse assim, vem cá, meu filho, chega aqui. Entre os garçons dessa casa aqui, tem garçom que torce por vários times de futebol, não é verdade? Aí disse, sim, senhor. E disse, além do Vasco, vocês torcem por qual time? O Porto, de Portugal. O Benfica, de Portugal. Então, a diretoria do Flamengo foi levada por uma cilada
de Antônio Soares Calçada para fazer as pazes. Tá certo. Vamos ser todo mundo amigo, né? É isso Vou aí. embora, sei que aqui não tem cachê para mim e não vou continuar aqui participando dessa mesa redonda que, embora seja muito interessante, precisava estipular um cachê para eu participar. Se quiser fazer na faixa mais vezes aí, pode aparecer, doutor. Fica à vontade, fica à vontade. Boas histórias, né, de futebol. Pô, Tão legal, demais, né? cara, demais. Muitas histórias. Doutor, obrigado pela participação. Obrigado pela participação, Felipe, doutor. tem que pagar o cachê dele. É, hein? eu É não. alto, hein? Vou pedir aí pra O direção. salário é pra maior direção. do que o de Neymar, cara. Vou falar com a direção, vou falar com a Por direção. favor. Fala com a Cris lá. Antes de me despedir dos ouvintes, eu vou mostrar a eles que eu conheço futebol. Na Copa do Mundo de 58, Eita. 1958, o time do Brasil era o seguinte: Gilmar de Sordi, que foi substituído no último jogo por Djalma Santos, era Gilmar de Sordi Bellini, Zito, Orlando e Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Que Depois dessa demonstração de cabeça, não tem papel nenhum escrito Rapaz, aqui, hein? É verdade. vocês vão me respeitar mais no futebol. Muito bom. Uma boa tarde a todos vocês que estão ouvindo e desculpe eu ter tomado esse precioso tempo dizendo isso. bobagem. Bobagem nada, pô. Prazer, muito bom, né? Só ensinou aqui, É cara. mesmo. Deu aula. Rapaz, Tá doido. que isso, Pode hein, voltar Felipe? mais vezes. É, Que por isso. favor. Vai Gostou, botar teu hein? time. Gostou. Qual o seu time? Rapaz, eu torço pro Barra Futebol Clube aqui, ó. Teresópolis, Teresópolis. Teresópolis Futebol Clube. Seja corajoso. Ah, ué, mas é verdade, o Felipe Flamengo, também, não né? é, Ué. Felipe? Você tem cara de Flamengo. E você também é Flamengo, né? É, isso aí. Então eu doutor. vou dizer o time que foi tricampeão do Flamengo. É. Era Garcia, Tomires e Pavão. Da Jadir, Dequinha e Jordan. Joel, Rubens, Índio, Evaristo e Zagallo. Chega! Chega, né, doutor? Muita aula. É, agora só pagando mesmo. Agora fica ruim amigos, de graça. no próximo episódio. De graça fica ruim de graça. Tem que pagar, tem que pagar, ué. É resenha Aula boa, de graça? futebol. É isso, né? Tem que pagar, cara. Tu rapaz. sabe que é contigo, hein, cara? Sim, sim. É contigo. comigo nada. Vou falar lá com os grandes, né? Não tem dinheiro pra isso, não. Meu camarada, vamos falar agora do Fluminense. Vamos, Então, vamos. depois dessa aula toda, né? Sim. Doutor Augusto Ariston, muito legal. Fluminense hoje entra em campo, estreia na Sul-Americana, desafio importante, alguns desfalques, né? Sim. Já há um tempo aí no time. Mas é isso, é negócio sem encarar. É, e cara. tem uma coisa, ainda Tem tá um, sem tem um técnico. desafio, exatamente. É. O Fluminense entra hoje em campo às 9h30 da noite contra o Once Caldas, lá na Colômbia, né? O Fluminense demitiu o Mano, todo mundo sabe, né? O Marcão vai estar à beira do campo, né? E a tendência é que ele não mexa muito no time, né, Zeca? Teve pouco tempo pra mexer, deve fazer, não dá, né? óbvio, alguma coisa pontual, né, Sim, Zeca? sim. Mudar, talvez nem tanto peças, mas uma coisinha ou outra. Pô, tu faz isso, entendeu? Pô, o Mano tu faz isso aqui, mas muda que não tava bom não, entendeu? Umas dicas ou outra, até porque o Marcão entende muito de futebol, jogou muito tempo, Pois né? e assim, também tava no dia a dia, né? Sim, ele tava lá, ele faz parte da comissão permanente do Fluminense, né? Ele tava lá. O que acontece? A provável formação do Fluminense é a seguinte, escalação, né? Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Inácio, Thiago Silva, René, Hércules, Obernal, Martinelli, Lima, Olescano, Arias, Canóbio e Cano. Essa frente acho que todo mundo já tá, né, decorado. Esse trio aí já tá forte, né? Se você achar, vai ser um jogo difícil e tal, né? Mas só pra você saber, o Once Caldas é a maior vítima da carreira do Cano, irmão. O Cano jogou 13 vezes contra o Once Caldas e marcou 11 gols. Então se tu, sei lá, né? Se tu duvida, eu acredito que isso. muito dificilmente o Cano passa em branco hoje. Também acho que não. Vai marcar. Eu O cara acho. voltou com tudo aí esse São- ano, né? Marcado. Vai jogar pelo menos 2 jogos aí no ano, né? Contra o Once Caldas, então são mais. Vai chegar a 15, com quantos gols será? Rapaz. Vamos ver. Vamos ver. Palpite então, o menino Gabriel na técnica falou Fluminense 2, Once Caldas 1, apostando aí na vitória do Fluminense. Eu acho que da Fluminense também. Ué, Vai tu. O ficou doutor com medo foi embora de antes de falar chutar o Pois placar. é. Mas vai, tu. Ele deve estar ouvindo, eu gosto ele manda o placar É. também. Rapaz, eu acho que o Fluminense hoje ganha, mas um placar magrinho, 1-0. Eu acho que ganha por 1-0 hoje. Cara, vou 2-0 então, só pra não ser igual a vocês que eu não copio ninguém, entendeu? 2-0 Fluminense, Cano faz 1 pelo menos. Isso, e pra ele ganhar, né? Um abraço. Por isso que ele tá fazendo diferente, né? Que acertou o placar. Felipe, meu camarada, Que então, ninguém ganha cara, nada. Nesse Tá dando palpite. parabéns, cara. Nesse palpite. Acertou o palpite. Nem no ganhou parabéns. aniversário vocês dão parabéns pra dar Que parabéns isso, pelo cara? palpite. Você Então tem tá. bolo e tudo aqui.
Que ingratidão, cara. Pia, cara, Refrigerante. Que mentira, velho. Não, isso é verdade. Para. Aquele abraço. Tô depois dessa, cara. Até amanhã. Valeu, Zequinha. Um abração, cara. irmão. Valeu, Tamo tchau, junto. tchau, tamo junto. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.